Conheçam o Congresso Terceiro Anjo. Dos dias 17 a 21 de abril, receberemos palestrantes muito especiais. Doug Batchelor, Barbara O'Neill, entre outros. O congresso será realizado em Sumaré, São Paulo. Acesse campal.terceiroanjo.com para saber mais. Você não vai querer ficar de fora, então inscreva-se já. Bem-vindos de volta. Essa é uma hora muito difícil de ensinar, porque todos nós fomos almoçar e não tivemos a oportunidade de tirar uma soneca. Então, tentem ter paciência comigo, tentem ficar acordados. Vamos concluir a lição que estávamos estudando quando terminamos essa manhã. E deixe-me apenas ter uma palavra de oração e então faremos uma breve revisão e terminaremos o capítulo que estávamos estudando. Pai do céu, obrigado pela boa comida que pudemos desfrutar. Pedimos agora que esteja presente conosco, mantenha-nos acordados, mantenha-nos alertas, pois estamos estudando coisas muito importantes. Dê-nos entendimento e me dê a capacidade de falar para que eu possa ser compreendido. Agradecemos por nos ouvir, pois pedimos em nome de Jesus. Amém. Tudo bem. Vamos fazer uma pequena revisão. Quais capítulos estudamos essa manhã? Daniel 2, Daniel 7, e quando terminamos, estávamos em Apocalipse 12, certo? Então estudamos 3 capítulos. O que está no fundo de Apocalipse 12? Gênesis 3:15, e que outra profecia? Daniel 7. Porque Daniel 7 fala de tempo, tempos e metade de um tempo. Apocalipse 12 também. Daniel capítulo 7 tem uma besta, um dragão que tem 7 cabeças e 10 chifres. Apocalipse 12 tem a mesma besta com 7 cabeças e 10 chifres. E Daniel capítulo 7 você tem perseguição aos santos. E em Apocalipse 12 você tem perseguição a uma mulher. Então, sabemos que o pano de fundo de Apocalipse 12 é encontrado em Daniel 7 e em Gênesis 3, verso 15. Isso está claro? Agora, não tínhamos terminado o nosso estudo de Gênesis 3, verso 15, no que se refere ao Apocalipse 12. Então, deixe-me apenas revisar um pouco sobre a perseguição de Satanás, ou o dragão, a serpente, contra o povo de Deus. Quem é o inimigo principal em Gênesis 3:15? O inimigo da serpente? Seria principalmente a mulher? É o remanescente da semente da mulher? Não. A inimizade é contra quem, na verdade? A serpente contra a semente da mulher. E quem é essa semente? Jesus. Então, quando a criança sobrevive e é arrebatada a Deus em seu trono, qual é o próximo estágio da controvérsia? A serpente vai atrás de quem? A serpente vai atrás da mulher. O segundo melhor, ele perdeu a criança. E então agora ele vai atrás da mulher. E quando a terra ajuda a mulher, essa besta surge da terra, a nação que surge no território que ajudou a mulher. O dragão está o quê? Está furioso, porque não gosta do fato de que a terra ajudou a mulher. E então, essa nação que tem 2 princípios, 2 chifres, liberdade religiosa e civil, vai perseguir mais uma vez, vai unir forças com o papado para perseguir mais uma vez. Então, de quantos períodos de perseguição estamos falando? Estamos falando de 2 períodos. Dos 1260 anos, bem, se você incluir a criança, mas estou falando contra a igreja. Você tem o período dos 1260 anos, tempo, tempos e metade de um tempo. Então a terra ajuda a mulher,
Então, uma nação surge da terra com 2 princípios, mas acaba falando como o quê? Como um dragão, e persegue o povo de Deus mais uma vez. Então, há 2 períodos de perseguição, com um período de inatividade entre eles. Estamos agora naquele período intermediário. Portanto, os pés da imagem não lhe dão a história completa. Ele dá a impressão de que os pés da imagem dão a impressão de que as 10 nações da Europa Ocidental são o último reino antes da vinda de Jesus. Mas o que não percebemos é que esses 10 reinos que, por fim, o papado uniu a igreja e o Estado, e isso é seguido por um período de inatividade, e mais uma vez o papado se levantará para perseguir, como fez no passado. Então, vamos continuar de onde paramos da última vez, na página 912, de nossas anotações de estudo. E esse é um ponto muito importante. Você acha que as 7 cabeças da besta dragão em Apocalipse 17 são as mesmas 7 cabeças que você encontra em Apocalipse 12 e em Daniel capítulo 7? Há alguma razão para não acreditar nisso? São as mesmas cabeças? Sim. Quantas cabeças estão trabalhando em um determinado momento? Só uma. Agora, se você olhar para a figura, ela diz que há um dragão que tem 7 cabeças e 10 chifres. Então você acredita que, desde o início, que todos os 7 estavam governando e você tem 10 chifres? Mas o que acontece é que ele lhe deu uma imagem composta. Vocês estão comigo? A imagem completa. E mais tarde, o Apocalipse amplia e explica que, em primeiro lugar, havia a besta dragão sozinha, depois brotavam 10 chifres, e em seguida brotou um chifre pequeno, e agora vamos estudar Apocalipse capítulo 13. Então, o chifre pequeno recebe uma ferida mortal, e por um tempo ele fica inativo. Os Estados Unidos ajudam a curar a ferida mortal, e o papado fará o que fez no passado. Vocês estão comigo ou não? Portanto, Apocalipse 13 vai se expandir muito sobre Daniel 2, Daniel 7 e Apocalipse 12. Agora, observem o que J.N. Andrews escreveu. E antes de lermos essa declaração, vamos ler Apocalipse 12, verso 15. Então, a serpente é também chamada de quê? O dragão, ok? Então, esse é o mesmo dragão. A serpente vomitou água de sua boca. Quantas cabeças tem essa besta? Quantas cabeças? 7. Então, quantas bocas ela deve ter? 7. Mas quantas bocas estão expelindo água? 1. Detalhe importante. Então, a serpente expeliu água da sua boca como um dilúvio atrás da mulher para fazê-la ser levada pelo dilúvio. E por quanto tempo essa serpente ou esse dragão vomita água de sua boca? Tempo, tempos e metade de tempo. Não é o mesmo período de tempo que vimos em Daniel 7? Sim. É uma expansão de Daniel 7? Sim. Esse é um princípio que eu chamo de abordagem em camadas para o estudo de profecia. Estudamos essas profecias independentemente umas das outras. Eu já ouvi sermões sobre Apocalipse 12, já ouvi sermões sobre Daniel 2, sobre Daniel 7, sobre Apocalipse 13, mas geralmente as compartimentamos e não vemos esse princípio de expansão em cada estágio. Agora, observem o que J.N. Andrews escreveu. Ele tinha isso claro em sua mente. As 7 cabeças são 7 formas de poder civil que sucessivamente exercem o domínio. Essas 7 cabeças pertencem igualmente ao dragão de Apocalipse 12, à besta do Apocalipse 13 e à do capítulo 17 de Apocalipse. Isso mostra de forma conclusiva que o dragão e essas 2 bestas são símbolos do mesmo poder sob diferentes cabeças. Entenderam o que ele escreveu? Pois não há 3 conjuntos de 7 cabeças, mas é evidente que as cabeças são formas sucessivas de seu poder, uma delas dominando de cada vez, e depois dando lugar às outras. O período adequado de cada um parece ser o seguinte: o dragão antes dos 1260 anos, a besta do capítulo 13 durante este período, e a besta do capítulo 17
desde a ferida mortal e o cativeiro até o fechamento daquele período. Eu acrescentaria, não apenas após o período de cativeiro do papado e a ferida mortal, mas desde o começo até o fim. Agora, brevemente veremos que a besta do mar, de Apocalipse 13, versos 1 ao 10, recebeu a ferida mortal, e apenas uma das cabeças recebeu a ferida mortal. Então, qual deve ser a cabeça que recebeu a ferida mortal? Deve ser aquela cabeça que vomitava água da sua boca. Concordam comigo? Só pode ser. Vomitou água, a terra ajuda a mulher, engole as águas, e então nos é dito que esse poder recebe uma ferida mortal. O que representam as águas que a serpente ou o dragão expele de sua boca durante o tempo, tempos e a metade dos tempos? Não precisamos adivinhar. Apocalipse 7,15 diz que ele me disse que as águas que eu vi, onde a prostituta está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Então você tem o estágio número 5, no topo da página 913. Quando a serpente ou o dragão está expelindo água de uma de suas bocas, algo vem em seu socorro. Não alguém, algo. O que vem em seu socorro? A terra. Um território. Não uma nação. Importante. Mas a terra ajudou a mulher. A terra abriu sua boca e engoliu o dilúvio que o dragão havia expelido de sua boca. Agora, o território, mais tarde, se tornaria uma nação. Porque no capítulo 13, você verá que diz que há uma besta, e a besta representa uma nação que surge da terra, mencionada no capítulo anterior. Agora, vamos observar por que os peregrinos fugiram para os Estados Unidos. Por que os peregrinos fugiram para os Estados Unidos? Porque foram perseguidos na Europa. É lá que o dragão estava expelindo água de sua boca, na Europa, durante os tempos e metade de um tempo? Absolutamente. Portanto, agora há um lugar, uma terra que oferece refúgio. Observem essa declaração no livro Grande Conflito 292. Foi o desejo de liberdade de consciência que inspirou os peregrinos a enfrentar os perigos da longa jornada através do mar, para suportar as dificuldades e os perigos da terra selvagem, e com a bênção de Deus estabelecer, observe, nessa época, ele ainda não havia sido estabelecida. Não havia Estados Unidos da América durante aquele período colonial. Havia colônias da Grã-Bretanha. Então, Ellen White está correta quando diz, e com a bênção de Deus para lançar o futuro, nas costas da América, o fundamento de uma poderosa nação. Agora, essas citações estão nos escritos de Ellen White sobre como os historiadores descrevem o surgimento dos Estados Unidos da América. Em Grande Controvérsia, página 440, ela escreveu, um importante escritor descreve o surgimento dos Estados Unidos, ele fala do mistério da sua ascensão a partir do nada. Em outras palavras, onde não há água. E diz, como uma semente silenciosa, desenvolvemos-nos em império. No período colonial, uma semente, mas depois se transformou em um império. Uma nação se ergue da terra, em outras palavras. Um jornal europeu, em 1850, falou dos Estados Unidos como um império maravilhoso, que era o quê? Ainda não era. Estava surgindo. E em meio de quê? O silêncio da terra, aumentando diariamente seu poder e orgulho. Agora, cada versículo de Apocalipse 12, versos 13 ao 17, usa a conjunção grega kai. Sempre que encontramos a palavra e sabemos que é a palavra kai, mas ela é traduzida de forma diferente, geralmente significa e é uma palavra, uma conexão, uma conjunção, mas às vezes ela é traduzida de forma diferente e acredito que de forma apropriada. Então vamos ler a nova versão King James, Apocalipse 12, 13 ao 17. Agora, essa é a palavra kai. Agora, quando o dragão viu que havia sido lançado na terra, ele perseguiu a mulher que deu à luz ao filho homem. Então, por que ele perseguiu a mulher?
Se você perceber os versos anteriores, é porque quando Jesus morreu na cruz, ele foi expulso do céu. Ele foi expulso como o governante desse mundo. Então, quando diz, agora, quando o dragão viu que ele tinha sido lançado na terra, ele vai atrás de quem? Ele vai atrás da mulher, porque ele não tem mais acesso à criança. Então diz, ele perseguiu a mulher que deu à luz ao filho homem. Mas, essa é a palavra cai também. Acredito que esteja apropriadamente traduzida. Mas a mulher recebeu 2 asas de uma grande águia para que ela pudesse voar para o deserto, para o seu lugar, onde ela é nutrida por um tempo e tempos e metade de tempo na presença da serpente. Então, essa é a palavra cai novamente. Então a serpente vomitou água de sua boca como uma inundação atrás da mulher para fazer com que ela fosse levada pela inundação. Mas, essa é a palavra cai também. Mas a terra ajudou a mulher. Seria a palavra mas apropriada aí? Claro! Ele estava vomitando água de sua boca, mas agora a terra vem e resgata a mulher. Portanto, a palavra cai é muito apropriadamente traduzida como mas. Portanto, verso 16, mas a terra ajudou a mulher, e a terra abriu sua boca e engoliu o dilúvio que o dragão havia vomitado de sua boca. E, essa é a palavra cai novamente, e o dragão ficou furioso com a mulher e foi fazer guerra com, eu não gosto quando diz o resto da sua descendência, porque dá a impressão de que é a sua descendência. O resto da sua descendência, essa é a nova King James, o remanescente da sua semente é melhor, que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Eu gosto da versão em inglês contemporâneo. Como ela conecta o verso 17. Observem como ela lê. Então, quando o dragão, isso está começando com o verso anterior, 16. Então, quando o dragão viu que ele foi expulso, ele perseguiu a mulher. Mas, cai, Deus deu à mulher as asas de uma águia para escapar para o deserto. Então, o dragão cuspiu água de sua boca. Mas a terra ajudou a mulher. E agora vem a conclusão. Isso fez, essa é a palavra cai. Isso fez o dragão ficar furioso com a mulher. Por que o dragão ficou furioso com a mulher? Porque a terra ajudou a mulher. Você acha que o diabo ama esse país? Ele odeia esse país. Por que ele odeia os Estados Unidos da América? Porque os Estados Unidos garantem total liberdade civil e religiosa. E o diabo odeia isso porque ele ama a coerção. Ele ama a força. Ele não ama a ideia de que todos devem ser capazes de adorar a Deus de acordo com os ditames de sua própria consciência. Agora, observem o estágio 6. Um estágio 6. A terra ajuda a mulher. E o que acontece como resultado da ajuda da terra à mulher? Agora vem a conclusão. E a versão contemporânea em inglês diz, e isso fez, e o dragão ficou irado com a mulher. Esta é a versão King James. E foi fazer guerra com o restante de sua semente. Quais características eles têm? Que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. O que o dragão odeia? Os mandamentos e o testemunho de Jesus. Lembrem disso. Porque a terra ajudou a mulher, o dragão lançará o quê? Um segundo estágio de perseguição, que foi o primeiro período de perseguição. Tempo, tempos e metade de tempo. A terra ajuda a nação a se erguer nesse território. Há um período de liberdade civil e religiosa. E então, o resultado é que o dragão fica furioso. 2 períodos de fúria do dragão. 2 períodos de perseguição. A sequência é a seguinte. Durante o primeiro estágio, o dragão expeliu água de sua boca por um tempo e tempos e metade de um tempo. Então, depois que a terra ajudou a mulher, Apocalipse 12, 16, o dragão iniciou um segundo período de perseguição. O capítulo 12 já havia identificado a semente da mulher como Cristo. Portanto, o remanescente de sua semente deve ser o remanescente de Jesus. Agora, esse é um ponto importante. Embora o dragão odeie todos os mandamentos de Deus,
ele despreza um deles em particular. O que o chifre pequeno achava que podia fazer? Não abolir, mudar. Essa é a palavra-chave, não abolir, mudar, de alguma forma, a lei de Deus. Portanto, embora o dragão odeie todos os mandamentos de Deus, ele despreza um deles em particular. Entretanto, em sua fúria, o dragão não pretendia abolir esse mandamento, mas sim mudá-lo. Portanto, precisamos descobrir qual mandamento o dragão pretendia mudar durante os 1260 anos. Estão comigo? Vocês acham que na expansão vocês saberão qual é esse mandamento? Vocês acham que é uma expansão adicional que nos diz qual é o mandamento? Geralmente lemos Daniel 7:25. Ele pensou que poderia mudar os tempos e a lei, mas não conectamos isso diretamente com Apocalipse capítulo 13 e Apocalipse capítulo 17. De acordo com os léxicos, o aramaico, porque Daniel capítulo 7 é em aramaico, a palavra aramaica change, sabar, significa a intenção de mudar algo em relação ao que era antes. Portanto, temos que procurar uma mudança na lei da forma como ela era antes. Agora, quem afirma ter mudado um dos mandamentos durante o tempo, tempos e metade do tempo? Em suas anotações de estudos, nas cerca de 11 páginas sobre a mudança do sábado, e a palavra mudança é usada repetidamente pelos escritores católicos romanos. A palavra altar também é usada várias vezes. Deixem-me dar apenas uma citação. Trata-se de John O'Brien, que por muitos anos foi professor de teologia na Universidade de Notre Dame, em Indiana, bem perto da Universidade de Andrews, autor de 40 livros, muito renomados durante o período em que foi professor. Gostaria de observar o que ele escreveu. A igreja recebeu a autoridade para fazer tal mudança de seu fundador, Jesus Cristo. Ele conferiu solenemente à sua igreja, o que a propósito ele não fez, o poder de legislar, governar e administrar o poder das chaves. É de se notar que a igreja não mudou a lei divina, obrigando os homens a adorar, mas apenas mudou o quê? Vocês veem o número de vezes que temos a palavra mudar aqui? Mudou o dia em que tal adoração pública deveria ser oferecida. Assim, a lei envolvida era meramente uma lei cerimonial. Em outras palavras, o sábado era uma lei cerimonial. O papado não mudou realmente a lei de Deus. Ele apenas mudou o dia em que você deve adorar. Agora, observem, mas como o sábado, não o domingo, é especificado na Bíblia, não é curioso que os não católicos, ele está se referindo aos protestantes, que professam tirar sua religião diretamente da Bíblia e não da igreja, observam o domingo em vez do sábado? Sim, é claro que é inconsistente. Mas essa mudança foi feita cerca de 15 séculos antes do nascimento do protestantismo. E naquela época, o costume era universalmente observado, o costume de guardar o domingo. Eles, isto é, os protestantes, continuaram o costume, embora ele se baseie na autoridade da Igreja Católica. Claro? E não sobre um texto explícito da Bíblia. E agora vem um ponto realmente crítico e importante. Ouça com atenção, que a observância permanece como um lembrete da Igreja-mãe. Quem está sendo lembrado pela Igreja-mãe? Protestantes, da Igreja-mãe, da qual as seitas não católicas se separaram, como um menino fugindo de casa, mas ainda carregando no bolso uma foto de sua mãe ou uma mecha de seu cabelo. Sabe qual é o problema com os protestantes? Eles nunca se separaram totalmente da mãe, e é por isso que eles retornarão à mãe. Eles ensinam que os mortos não estão mortos, que o inferno queima para sempre, que se você for mal, você queimará no inferno desde o momento da sua morte, e que o domingo é o dia de adoração. Os protestantes continuaram várias das doutrinas apóstatas da Igreja Católica Romana, e por isso, esse será o elo que os trará de volta à mãe, como uma criança
fugindo de casa, mas carregando uma mecha do cabelo da mãe, o lembrete. Não é uma declaração notável? Você encontra 11 páginas sobre isso de muitos estudiosos diferentes que usam a palavra mudou, alterou, etc. Agora, aqui está um ponto importante. Durante os 1260 anos, o pequeno chifre alegou ter mudado o quarto mandamento do sábado para o domingo. Quando sua ferida mortal foi curada, ele imporá essa mudança pela força. O que ele vai impor? A marca da besta. E o que é a marca da besta? A observância do domingo. O que ele mudou durante os 1260 anos, ele vai impor pela força quando ele se curar de sua ferida. É por isso que você tem que ir a Apocalipse capítulo 13, que iremos em um momento para uma expansão adicional. Então vamos resumir isso, é a página 916. Vamos resumir o conteúdo de Apocalipse 12. A mulher representa o período do Antigo Testamento, o período do leão, do urso e do leopardo. O dragão é o primeiro estágio de Roma. Os 10 chifres, o segundo estágio de Roma, Roma dividida. Os 1260 anos, o terceiro estágio de Roma. Então há um período de quê? De descanso. A terra está ajudando a mulher. A nação que surgiu da terra, com os 2 princípios, liberdade religiosa e civil, está ajudando a mulher. Mas então, você tem um quarto estágio de Roma, quando a ferida é curada e a perseguição vem novamente. Daniel 7 menciona um quarto estágio de Roma. Você encontra alguma coisa em Daniel 7? Do pequeno chifre, e depois dos 1260 anos, teria um período de inatividade, e então sua ferida seria curada, e ele perseguiria novamente? Isso está em Daniel 7? Não. Está em Daniel 2? Não. Está em Apocalipse 12? Está em Apocalipse 12. Agora, quando Apocalipse 12 termina, ainda temos perguntas. A propósito, as perguntas estão na página 916. Por que o dragão ficará furioso com a mulher pela segunda vez? Onde no livro de Apocalipse encontramos uma descrição adicional da ira do dragão de Apocalipse 12:17, porque Apocalipse 12:17 diz que o dragão estava enredado com aquele que foi fazer guerra contra ela, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Então, onde em Apocalipse encontramos uma expansão disso, da razão da ira do dragão? Próxima pergunta é: de que maneira o dragão manifestará sua ira contra a mulher? No verso 17, ele fará isso pessoalmente ou fará isso usando outra besta, sua semente, como seu representante? Qual dos 10 mandamentos o dragão particularmente despreza? É uma pergunta importante. Qual é o testemunho de Jesus? E por que o dragão odiará aqueles que o possuem? Que métodos o dragão empregará para atacar o testemunho de Jesus? Que estratégia ele usará para atacar o testemunho de Jesus, que sabemos ser o espírito de profecia, manifestado na pessoa de Ellen G. White? E quem é o remanescente da semente da mulher? Bem, vamos lidar primeiro com a última questão. Quem é o remanescente da semente? Geralmente lemos Apocalipse 12:17 e dizemos: eles vão fazer guerra contra o remanescente da mulher. Ele não vai fazer guerra contra o remanescente de uma mulher. Ele vai fazer guerra contra o remanescente da semente da mulher. Então a questão é: quem é a semente? Observem Gálatas capítulo 3, versos 16 e verso 29. Gálatas 3, 16 e 29. Agora, a Abraão e sua semente foram feitas a promessa. A palavra grega esperma, a mesma palavra. Ele não diz as sementes como de muitas, mas como de uma. Quantas sementes de Abraão? Uma. E a sua semente, que é quem? É Cristo. Então, quem é a semente solitária? A única semente? Jesus Cristo. Então, não somos semente? Bem, observem o que encontramos aqui no verso 29. E se você é de Cristo, então você é a semente de Abraão e herdeiro segundo a promessa. Então, o que é o remanescente da semente? É o remanescente de Jesus. É a semente da semente.
Não sei se estão conseguindo me acompanhar. Muita comida no almoço. O diabo vai contra a semente da semente. Aqueles que seguem Jesus. O remanescente de Jesus, em outras palavras. E aqui está o ponto interessante. Deixe-me dar uma ilustração. Eu trabalhei por cerca de 1 hora em nosso jardim essa manhã, preparando para plantar. Nós plantamos tomates todo ano. De onde vem a planta do tomate? De uma semente. Certo? Você pode plantar várias sementes se você tem várias plantas, mas uma planta de tomate vem de uma semente, certo? Então a planta de tomate cresce. Quantos tomates podem estar naquela planta? Digamos 100 tomates naquela planta. O que são esses tomates? As sementes da semente. Sim ou não? E quantas sementes um tomate pode ter? Uma multidão que ninguém pode contar, certo? Então Cristo é uma semente solitária, mas aqueles que recebem Cristo se tornam semente da semente. Esse é o foco final de Satanás. É o remanescente da semente da mulher, o que resta da semente da mulher no planeta Terra. Agora, vamos para Apocalipse 13. Essa é uma parte muito emocionante. Apocalipse capítulo 13. Mais expansão. Vamos ler Apocalipse 13, versos 1 e 2. Imediatamente você verá a conexão com Daniel 7. Então eu estava na areia do mar e vi uma besta subindo do mar, tendo 7 cabeças e 10 chifres. E em seus chifres 10 coroas e em suas cabeças um nome blasfemo. Eu queria que tivéssemos tempo para estudar cada detalhe aqui, mas nós não temos tempo. Eu quero que vocês vejam o quadro geral e então vocês podem ir estudar por vocês mesmos. Agora aqui diz, a besta que eu vi era como um leopardo, seus pés como os pés de um urso, e sua boca como a boca de um leão, e o dragão. Com qual capítulo isso se conecta? Daniel 7. Essa é uma expansão adicional de Daniel 7, sim ou não? É tão sutil quanto um trem de carga. Mas há uma diferença. Enquanto em Daniel 7 você tem o leão, urso, leopardo, dragão, besta, 10 chifres, aqui você tem o dragão besta com 10 chifres, leopardo, urso e leão em ordem reversa. Por quê? Porque Daniel está vivendo nos tempos do reino da Babilônia, do leão, e ele está olhando para frente, enquanto João está vivendo no período do dragão e ele está olhando para trás. Isso mostra que o historicismo é o método que precisa ser usado no estudo da profecia bíblica. Então João está olhando para trás. Agora, o leão, o urso, o leopardo são poderes do Antigo Testamento. Vamos para os poderes do Novo Testamento. O dragão, há um dragão, Apocalipse 13, representa o primeiro estágio do quê? De Roma. O dragão tem 10 chifres. Esse é o segundo estágio de Roma. Roma dividida. Então você tem a besta. Essa é a Roma papal que governou por 42 meses, que é a mesma coisa que tempo, tempos e de metade de tempo. É o mesmo que 42 meses e 1260 dias. Agora, por 42 meses, esse é o terceiro estágio de Roma. A besta do mar perseguiu os santos, falou blasfêmias contra Deus, atacou o santuário celestial. Sim, Apocalipse 13, 7 diz que ele atacou o santuário. Vamos estudar isso quando chegarmos a Daniel capítulo 8. E se saiu bem, diz que as coisas correram bem para ele durante os 42 meses. Apocalipse 13, entretanto, adiciona um quarto estágio a essa quarta besta. Um quarto estágio para Roma. Está claro os estágios de Roma? Primeiro é Roma por si só. Segundo é Roma com os 10 chifres. Terceiro, Roma com um chifre pequeno. E quarto, os Estados Unidos beneficiando Roma. E é para lá que iremos agora nos próximos momentos. Quando os 42 meses concluíram, estamos agora na página 918. Quando os 42 meses concluíram, a besta recebeu o quê? Uma ferida mortal em todas as suas cabeças. Em quantas?
em uma das suas cabeças. Então, quantas cabeças estão funcionando ao mesmo tempo? Apenas uma. Então diz, eu vi uma de suas cabeças. Seria a mesma cabeça que estava cuspindo água? Sim, claro, absolutamente. Como se tivesse sido o quê? Mortalmente ferido. Quem deu à besta sua ferida mortal? Observem essa declaração de Malachi Martin. Já ouviram falar de Malachi Martin? Padre jesuíta. Escreveu o famoso livro As Chaves deste Sangue. Ele escreveu essa declaração a seguir e não percebeu que estava comentando sobre a ferida mortal que o Papa recebeu. Porque ele não entendeu Apocalipse 13. Observem a declaração. Ele está escrevendo em 1986, lembrem-se. Por mais de 1500 anos, Roma, ele quer dizer Roma papal, Roma manteve uma mão tão forte quanto possível em cada comunidade local ao redor do mundo. Então, o que Roma fez por 1500 anos e mais? Manteve uma mão tão forte quanto possível em cada comunidade local ao redor do mundo. E então ele diz isso. Em geral, e admitindo algumas exceções, e isso, o que ele quer dizer com isso? Que Roma manteve uma mão tão forte quanto possível em cada comunidade local ao redor do mundo. Então ele diz em geral, e admitiu algumas exceções, que isso tinha sido a visão romana de manter uma mão forte. Até que 200 anos de inatividade tivessem sido impostos ao papado pelas principais potências seculares do mundo. Qual é o significado dessa declaração? Se você voltar de 1986, 200 anos, você termina no período da Revolução Francesa. Ele está dizendo que por 200 anos a Revolução Francesa causou ao papado estar inativo. Não é o período em que a Terra está ajudando a mulher? Quando a besta tem 2 chifres como um cordeiro, liberdade civil e religiosa? Absolutamente. Agora, há 3 conclusões dessa declaração. O papado manteve uma mão tão forte quanto possível em cada comunidade local ao redor do mundo por mais de 1500 anos. Isso se encaixaria com o tempos e metade de tempo? Absolutamente. Mas nos últimos 200 anos, de 1986, quando ele escreveu isso, o papado tem sido incapaz de usar o poder do Estado para perseguir. Voltando de 1986, 200 anos, nos leva à Revolução Francesa. Isso se encaixa perfeitamente com a declaração de Ellen White, de que se os poderes seculares removerem a restrição do papado, o papado recuperará o seu poder. Qual é a ferida mortal? As pessoas falam sobre a Igreja Católica Romana como se fosse o papado. A Igreja Católica Romana não é o papado. A Igreja não recebeu uma ferida mortal. Pois depois que o Papa foi levado cativo, os pais ainda levavam seus filhos para serem batizados. Ainda havia missa. Eles ainda podiam ir ao confessionário. Papado significa um sistema que une a Igreja e Estado. Mas o que aconteceu em 1798? A porção do Estado foi removida do papado. E não era mais um Estado-Igreja. Era meramente uma o quê? Uma igreja. Então, precisamos entender que o papado não é a Igreja Católica. A Igreja Católica é o lado religioso do papado. Mas o papado é a união da Igreja e Estado. E é por isso que Ellen White escreveu no Grande Conflito 564, deixe as restrições agora impostas pelos governos seculares. O que restringe o papado hoje, o que mantém a ferida mortal no lugar? As restrições de quê? Dos governos seculares. O que acontece se os governos seculares derem mais uma vez apoio ao papado? A ferida mortal é curada. Então, deixe as restrições agora impostas pelos governos seculares serem removidas e Roma será reestabelecida. Aí está o 4º estágio de Roma. Em seu antigo poder, e haveria rapidamente um reavivamento de sua tirania e perseguição. Isso está claro?
Louvado seja o Senhor! Agora, o que vai acontecer com a ferida mortal? Vai sarar. Observem Apocalipse 13, verso 3. Apocalipse capítulo 13 e verso 3. E sua ferida mortal foi curada. Agora, observem que não é só a Europa. Alô? Os 3 espíritos malignos como sapos chegaram aos reis da terra e ao mundo inteiro. Os 10 chifres agora tornam-se globais. No cumprimento final, porque as prostitutas são nações, multidões, línguas e povos. O que era local na Europa, agora torna-se global no fim dos tempos. Então diz que a sua ferida mortal foi curada e todo mundo se maravilhou e seguiu a besta. No 4º estágio, a ferida mortal é curada e o papado sobe ao poder mais uma vez para perseguir os santos como fez no passado. O mesmo dragão que perseguiu a mulher durante o tempo, tempos e metade do tempo, mais uma vez manifestará sua ira. Apocalipse 12, 17 descreve a cura da ferida. Não é? O dragão ficou furioso com a mulher. Esse é o 2º estágio da perseguição. Mas Apocalipse 12, 17 não nos diz como a ferida foi curada ou por quem. Só diz que o dragão ficou furioso, mas não diz como a ferida é curada e quem vai curar a ferida. As perguntas que permaneceram sem respostas em Apocalipse 12, 17 serão respondidas em Apocalipse 13, versos 11 ao 18. Como e por quem a ferida será curada? A resposta é impressionante. Outra besta surgirá do território que ajudou a mulher, e essa besta curará a ferida. Em outras palavras, será a semente do dragão. O protestantismo apóstata é a semente do diabo. Essa besta imporá o quê? A mudança da lei. Essa é a marca da besta, sob pena de morte. Em contraste, os fiéis que guardam os mandamentos de Deus receberão o quê? O selo de Deus, que é o sábado. Agora sabemos quais mandamentos ele queria mudar. Indo para Apocalipse 13, é uma questão sobre o selo de Deus e o quê? E a marca da besta. Agora sabemos qual mandamento é. E suas origens, a besta da terra era benigna. Defendia 2 princípios fundamentais dados por Deus, liberdade civil e religiosa, separando igreja e Estado. Mas o dragão manifestará sua ira usando a besta da terra como uma marionete, assim como o dragão usou o papado durante 1260 anos. Vocês notaram, em Apocalipse 12 diz que o dragão foi quem perseguiu a mulher? Como o dragão perseguiu a mulher? Usando o papado. Vêem isso? O papado é sua semente. A mesma coisa vai acontecer no final. O dragão vai ficar furioso com a mulher. Como ele vai manifestar essa raiva? Usando os Estados Unidos. Porque ele está em um modo furtivo até depois do milênio. E espero que alguns de vocês leiam o artigo que eu escrevi sobre as conspirações ocultas da história. Tudo o que o diabo faz agora, ele enganou os governantes políticos do mundo. Eles não sabem que são seus instrumentos. Sabem quando eles vão descobrir? Depois do milênio. Porque o diabo então estará visível. Pela primeira vez, eles verão quem está orquestrando suas decisões. E Ellen White afirma que quando essa vista panorâmica aparecer em cima da cidade, ela diz que as nações, os reis, não ficarão mais furiosos contra o remanescente da sua semente. Eles ficarão furiosos contra Satanás. Eles não atacarão a cidade, eles atacarão Satanás. Leia em Ezequiel capítulo 28. Agora, e o testemunho de Jesus? Estamos no final da página 919. Ainda mais esta besta tentará tornar sem efeito o testemunho de Jesus. E qual é o testemunho de Jesus? O verdadeiro dom de profecia. O verdadeiro dom de profecia. Agora observem. Além de alegar mudar o dia de adoração na lei do sábado para o domingo, ele tentará mudar os tempos proféticos de Deus.
porque diz que ele pensaria em mudar os tempos e a lei. A propósito, é singular em hebraico, lei. Ele buscaria mudar em aramaico. Ele buscaria mudar não apenas a lei, mas os tempos e a lei. Agora, vamos falar muito sobre isso. Mas eu recomendaria que você pegasse um livro e o lesse, se chama A Incrível Jornada do Futurismo. Qual seria a melhor maneira de neutralizar o verdadeiro dom de profecia que aponta como os eventos do fim dos tempos vão acontecer? Qual seria a melhor maneira de Satanás enganar as pessoas para não acreditarem no verdadeiro cenário da profecia bíblica? A melhor maneira seria estabelecer sistemas rivais de interpretação. Dizer que todas as profecias foram cumpridas no passado, preterismo. Ou que as profecias de Daniel, Apocalipse, vão se cumprir no futuro. E dessa forma, Satanás diz, eles acreditam que todas essas profecias são história, ou acreditam que vão se cumprir após o arrebatamento da igreja. E enquanto isso, em Roma, o papado que perseguirá novamente sobe ao poder mundial e à admiração mundial, e os Estados Unidos estão tomando medidas para devolver o poder para o papado e ninguém pode ver porque eles estão olhando para o lugar errado. Então, como Satanás neutraliza? A propósito, o que essa besta da terra é chamada? Ela é chamada em outros lugares do Apocalipse de falso profeta. Alô? Então temos o verdadeiro profeta e o verdadeiro cenário da profecia e o falso profeta e o seu cenário de profecia. Se você quiser ver toda a trajetória de como os tempos de Deus, que se referem aos eventos proféticos de Deus, como o papado, dois indivíduos papais, Alcazar e Riviera, dois jesuítas da Espanha, são os que originalmente mudaram o historicismo para o preterismo e o futurismo. E hoje o que o mundo protestante acredita? Protestantes liberais, eles dizem, o chifre pequeno era Antíoco Epifânio, que viveu 165 anos antes de Cristo. Essas profecias não têm nada a ver conosco. Essas profecias foram cumpridas no passado distante. E um grande número de protestantes dizem, a profecia será cumprida após o arrebatamento da igreja, o templo de Jerusalém será reconstruído, os judeus literais serão perseguidos por 3 anos e meio literais, e o anticristo vai literalmente sentar-se em um templo judaico reconstruído. Não é isso que está sendo ensinado? Você pode ouvir isso todo domingo na TV. Graças a Deus pelo livro O Grande Conflito. Ellen White escreveu na Carta 281 de 1905, o grande conflito deve ser amplamente divulgado. Ele contém a história do passado, do presente e do futuro. Em seu esboço das cenas finais da história da Terra, ela dá um testemunho poderoso em favor da verdade. Estou mais ansiosa para ver uma ampla circulação para este livro do que para qualquer outro que eu tenha escrito, pois no livro O Grande Conflito, a última mensagem de advertência ao mundo é dada mais distintamente do que em qualquer um dos meus outros livros. Estão entendendo a imagem? O Apocalipse 13 nos ajuda a entender Apocalipse 12 e 17? Sim. O diabo vai levantar um falso profeta num cenário de falsa profecia. E ele vai impor a marca da besta, que é a mudança do sábado. Se não houvesse Apocalipse 13, essas coisas ficariam embaçadas. Mas Apocalipse 13 nos diz como a ferida vai ser curada e quem vai curar a ferida. Aí você diz, mas pastor Bor, como pode os Estados Unidos ser o 4º estágio de Roma? Os Estados Unidos não são a Roma verdadeira, mas são uma fantoche de Roma. Observem os seguintes detalhes. Vocês sabiam que toda vez que o dragão aparece no livro de Apocalipse, ele tem uma relação com Roma? O dragão tentou matar o filho homem? O dragão perseguiu a mulher? Agora, quem foi o dragão que perseguiu a mulher? O papado, certo? O papado romano.
Quem tentou matar a criança? O Império Romano. Então, se essa besta vai falar como um dragão, vai falar como Roma. Não sei se você entendeu esse ponto. Segundo, a propósito, Ellen White escreveu no livro Grande Conflito 581, furtivamente e insuspeitamente, o papado fortaleceu aqui suas forças, que são seus aliados, para promover seus próprios fins quando chegar a hora de ela atacar. Tudo o que ela deseja é um terreno de vantagem e isso já está sendo dado a ela, mesmo nos dias de Ellen White. Nós iremos então ver, ouça atentamente agora, logo veremos e sentiremos qual é o propósito do elemento romano. O que ela quer dizer com elemento romano? Ela está falando da Roma de ferro, do poder civil. Quem quer que obedecer à palavra de Deus incorrerá em reprovação e perseguição. Ouçam, pessoal, essa besta da terra, tudo o que ela faz é para agradar a primeira besta. Em outras palavras, o dragão tentou matar o filho varão, transferiu sua semente e autoridade para o papado, e o papado transferirá sua autoridade para os Estados Unidos. Você diz, como você sabe disso? Tudo em Apocalipse 13, do 11 ao 18, diz que isso vai acontecer. Nos diz lá no verso 12 que a besta da terra exercerá toda a autoridade da primeira besta. Fará tudo na presença da primeira besta. Exigirá que todo mundo adore a primeira besta. Fará uma imagem da primeira besta. Fará uma imagem em honra à primeira besta. E imporá a marca da besta. De alguma forma, eu acho que a besta da terra vai existir para agradar Roma e devolver o poder a Roma. É por isso que essa é uma quarta fase de Roma, porque os Estados Unidos devolverão o poder a Roma. Ouçam essas duas declarações de Ellen White. O mundo está cheio de tempestades, guerras e discórdias, mas sob quantas cabeças? Sob uma cabeça. O que é essa cabeça? O poder papal. O povo se unirá para se opor a Deus na pessoa de suas testemunhas. Essa união é cimentada pelo grande apóstata. Então, o papado é a única cabeça. São os Estados Unidos o reino que dá a sua autoridade ao papado? Observem a seguinte declaração. Maranata 1:8-7. O que é que dá seu reino a esse poder? O que é que dá seu reino ao papado? O protestantismo. Um poder que, enquanto professa ter a temperatura e o espírito de um cordeiro e ser aliado ao céu, fala com a voz de um dragão. É movido por um poder de baixo. O que você acha? Será que os livros de Apocalipse e Daniel usam uma abordagem em camadas? Como uma cebola. Camadas diferentes, mas ainda é a mesma cebola. E assim é com Daniel 2, Daniel 7, Apocalipse 12, Apocalipse 13, e se eu tivesse tempo, eu entraria em Apocalipse 17, que descreve completamente o que vai acontecer quando a ferida mortal é curada. Leva você até o fim. Até o momento em que a prostituta é condenada. Eu lhe mostrarei a condenação da grande prostituta. E a propósito, as águas são as águas que vão fluir novamente da cabeça. É melhor você acreditar que a prostituta está sentada. Ela está sentada nas muitas águas. Então, são as águas que perseguiram antes de fluir novamente? Sim, elas são. Então, não podemos estudar Apocalipse 17 por si só. Temos que conectar. Apocalipse 17 também tem uma besta dragão que tem 7 cabeças e 10 chifres. Temos que vinculá-lo com Apocalipse 13, Apocalipse 12 e Daniel capítulo 7, onde a mesma besta de 7 cabeças e 10 chifres aparece. Devemos ver que cada camada é uma expansão ou uma amplificação do que encontramos nos esboços anteriores. E quando estudamos dessa forma, torna-se incrível o que descobrimos.
Daniel 7, em Daniel 7 o inimigo persegue os santos e é o chifre pequeno. Apocalipse 13 é a besta e Apocalipse 12 é o dragão. Então, em outras palavras, o chifre pequeno e as bestas são emissário de quem? Do dragão. Porque o dragão opera furtivamente, invisivelmente. Mas depois do milênio, o mundo verá quem ele realmente é. E todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Pai. Então vamos permanecer no caminho reto e estreito e vamos compartilhar essas ideias com aqueles que estão buscando a verdade. Hi friends, Pastor Doug Batchelor. We're here at the Amazing Facts booth at the National ASI Convention, and we're looking forward to seeing all of you for the special convocation April 17th. We hope that you'll come with a smile, and be praying for the event. Hola mis queridos hermanos de Brasil. Tengo planes de estar en Sao Paulo del 17 al 21 de abril del año 2025. El título del campamento es El Camino Angosto. Ojalá que puedas asistir. Vamos a estudiar la Biblia profundamente y sé que Dios te va a bendecir. Te esperamos allá. Hello friends, this is Pastor John Ross. I'm here at ASI, and I want to remind you about the upcoming series of meetings called The Narrow Way, April the 17th through the 21st. We hope you're going to be there. So if you're planning on coming, you want to register. We've got some great speakers. Pastor Doug Batchelor, myself, and many others are going to be there to inspire you with great messages, wonderful music. So plan now to be there. God bless. I am extremely excited to join you guys in Sao Paulo next year. The reason is because the theme, Camino Estreito, is a great theme because it focuses us on the fact that the way to heaven is not multiple, it's not divided, it's very simple, it's straight, and it's narrow. And the excitement of what Christ can do when the Holy Spirit is poured out there, you will not want to miss this. This will be the most powerful event to ever come to the country of Brazil by the grace of God. So if you're on the line, you're on the fringe, make the decision. God bless you. I'll see you soon. Hi, I'm Barbara O'Neill, and I'm going to be in Brazil between the 17th and the 21st of April 2025 at a camp meeting there called The Narrow Way, and I look forward to seeing you there.